Este podcast tem um oferecimento de Sistema Fé Comércio, representatividade, educação e qualidade de vida. E FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. Fomos eleitos inexoravelmente. A prioridade sempre foi e será ouvir a população. Procuramos ouvir as nossas bases. A Paraíba foi às ruas de forma espontânea, numa campanha muito bonita. Eu deixei marcas, abri um diálogo com a população. O maior desafio é sempre o desafio financeiro. Eu, como governador, nós elegemos 8 deputados federais. Como se sente o poeta no poder? E eu disse, sem poder, sem poeta. A cada ano, nós estamos recebendo mais turistas. Isso é bom. O ano era 2002. Em junho, o Brasil venceu a Copa do Mundo e se tornou pentacampeão. Acabou! É penta! É penta! Acabou! Brasil! Em outubro, o PSDB saiu do governo federal e um operário, ex-líder sindical, se tornou presidente da República. E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do meu país. Um ano de Copa, de eleição e com um vice-governador assumindo o governo. A Paraíba vivia dias não muito diferentes da atualidade. Nós temos muito o que fazer. A Paraíba hoje é um canteiro de obras. O governador começou várias obras com programas ótimos e bons para o estado. Programa das águas, do leite, das rodovias. Quer dizer, eu não tenho que inventar muita coisa. Eu só quero que Deus me ajude, com apoio do povo, continuar e concluir algumas obras que Maranhão começou. Eu sou Guilherme Bezerra e esse é o podcast Governadores, a história do Executivo na Paraíba. Uma produção original da CBN Paraíba com o Jornal da Paraíba. No episódio de hoje, ele chegou a vice mesmo sem esse ser o plano original do partido. Ele virou governador e se tornou candidato também quase por acaso. A história é do mandato de Roberto Paulino como chefe do Executivo do Estado. Em 6 de abril de 2002, José Maranhão renunciou ao governo do Estado com a vontade de disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições de outubro. Quem conhece Roberto Paulino, como eu conheço, já esperava dele a definição de propósito, a manifestação de intenções e, sobretudo, o compromisso de continuidade dessas obras que juntos já vinham empreendendo em favor da Paraíba. Logo na estreia, o tom era de continuidade. Mas a mensagem do novo governador foi direcionada às cidades fora do eixo João Pessoa-Campina Grande. Quem nos ajuda a entender é o repórter do Jornal da Paraíba, Gustavo Demétrio. Abre aspas. No dia da posse do novo governador, o Jornal da Paraíba publicou: mesmo garantindo que não será inovador, Paulino disse que irá direcionar os 9 meses de administração estadual ao interior paraibano, estreitando relações com prefeitos e vereadores. Abre aspas, meu governo vai ser itinerante. Fecha aspas. Presidida pelo deputado Gervásio Maia, a sessão solene de posse foi aberta com a execução do hino nacional. Após a leitura do termo de renúncia do governador José Maranhão, Roberto Paulino foi empossado no cargo de governador do estado. Além do novo governador, assinaram o termo de posse o presidente da Assembleia Legislativa e os primeiro e segundo secretários da Casa. Ex-deputado federal e estadual e ex-prefeito de Guarabira, Antônio Roberto de Souza Paulino, deverá permanecer à frente da administração estadual pelos próximos 9 meses. O que a Paraíba pode esperar nesses próximos 9 meses de administração? Muito trabalho e um governo da paz, da conciliação. Vou conclamar a todos para construirmos uma Paraíba juntos. Eu tenho certeza que eu vou conseguir isso. Roberto Paulino era uma figura discreta, mesmo já tendo uma trajetória política de destaque no seu reduto, o Brejo Paraibano. Como é comum nesse momento, quando o vice assume um cargo, a população se pergunta: quem é o nosso governador? Antônio Roberto de Souza Paulino nasceu em Guarabira em 20 de julho de 1951. Nome fiel ao PMDB,
único partido ao qual já foi filiado, ele ocupou cargos no Legislativo, como deputado estadual em 1987 a 1989 e deputado federal entre 95 e 98. Também foi prefeito da cidade natal por 2 vezes, entre 77 e 82, e 89 e 92. Com esse currículo, quando Zé Maranhão precisou de um parceiro de chapa, o nome do aliado de longa data surgiu, e assim ele foi eleito para a vice-governadoria em 1998, na primeira reeleição da história da Paraíba. Não por acaso, a primeira visita do recém-empossado governador foi na cidade mais próxima ao coração. No posto da Operação Manzoá, ele foi recebido com fogos, aplausos e festa. Acompanhado da primeira-dama Fátima Paulino e de uma grande comitiva, o governador seguiu em carreata pelas principais ruas de Guarabira. Por onde passava, recebia demonstrações de carinho. Famílias inteiras foram às ruas. Das calçadas, gestos de apoio e cumprimentos dos conterrâneos. Quem não estava em carros, motos ou bicicletas, acompanhava a pé. Por todo o trajeto, o governador recebeu votos de sucesso na nova tarefa. A natureza daquele mandato era de continuidade, principalmente levando em consideração que Paulino não tinha, naquele momento, aspirações como candidato. Foi um governo que teve muitas ações positivas na valorização das pessoas. Esse é o deputado federal e principal herdeiro político do governador Paulino, o filho dele, Ranieri Paulino. A água da região do Brejo foi iniciado, o projeto da barragem de Araçagi no governo Mariz, Maranhão, Roberto Paulino. Foram 8 anos de governo, iniciado por Mariz, que faleceu, Maranhão assumiu, foi reeleito, meu pai era o vice dele, quando Maranhão renunciou, ele assumiu o governo e fez entregas consideráveis. Foi o maior governo de entrega de tirar as pessoas, inclusive, da escuridão, de colocar energia elétrica na casa das pessoas. Foi o maior governo em abastecimento d'água, com barragens importantes, especialmente a de Araçagi. Então, foi um governo que fez muitas entregas. Para esse episódio, nós também entrevistamos o governador Roberto Paulino. O tempo é curto, Eu fui pouco tempo de governo, 9 meses, mas eu deixei marcas, eu abri um diálogo com a população, fiz um governo de respeito às pessoas, procurando valorizar a pessoa humana, a pessoa humilde, a pessoa simples. Minha esposa foi uma grande parceira, Fátima foi uma grande parceira, me ajudou muito e ela realmente desenvolveu um trabalho social muito forte. Nós distribuíamos leite, Maranhão já distribuía isso, que foi uma das marcas nossas, leite para a população pobre e humilde. E Fátima deu mais ênfase ainda, porque a gente chamava, tinha uma vaca mecânica que produzia o leite de soja. Então distribuímos isso pela Paraíba quase toda, fizemos um trabalho realmente voltado para o social. A grande maioria do secretariado da época de Maranhão seguiu no cargo. Tudo estaria tranquilo para a continuidade plena, não fosse um detalhe a nível nacional, como explica o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais da época, Francisco Sarmento. Houve essa continuidade, agora, em nível federal, nós tivemos um problema. Nós tivemos que alocar muito mais recursos do Estado do que simplesmente como fazíamos antes, que era na forma de contrapartida, o que multiplicava os recursos das privatizações. Nós tivemos que usar mais recursos do Estado. Por quê? Porque naquela ocasião política, quem se candidatou à presidência foi o presidente Lula. E aí o governador Zé Maranhão foi o primeiro governador do Brasil a apoiar a candidatura de Lula. E, claro, o Fernando Henrique Cardoso não gostou daquilo, evidentemente, que era contrário ao candidato dele. E aí houve um garroteamento, um cesseamento da alocação, houve uma descontinuidade do aporte dos recursos federais. Em 2002, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, concluiu o 8º ano do seu mandato como presidente da República. Não só o primeiro eleito a concluir o mandato, depois da ditadura, mas o primeiro reeleito. Naquele momento, a polarização brasileira era entre o PSDB e o PT, que ficou em segundo lugar com Lula nas 2 eleições de FHC. Naquele ano, Lula iria concorrer mais uma vez, a 4ª tentativa de chegar à presidência da República.
Pelo lado dos tucanos, o candidato escolhido foi José Serra, ex-ministro do Planejamento e da Saúde. Eu divergi do MDB nacional. Até eu sou amigo de Michel Temer, meu amigo particular, mas eu divergi. Porque na Paraíba tinha aqui o PSDB, que apoiava José Serra. Eu não podia ser aliado de Serra. Então esse pessoal era representado aqui por os Cunha Lima, Cássio, por Ronaldo. Então eu tive que abrir uma frente e fiquei no lado de Lula. Eu fui o primeiro governador do MDB, da oposição, a anunciar apoio a Lula. E isso foi uma repercussão muito grande. Tive até ameaças. Eu fui ameaçado pelo meu partido de expulsão. Mesmo assim, o governo fez o possível para manter aquela tal continuidade que os governos dessa natureza prezam. Eu dei sequência às obras do governador José Maranhão. Eu tinha aqui, por exemplo, que foi na gestão dele, e eu dei continuidade todo o meu período, que foi a duplicação da BR-230. Que era uma obra marcante, como foi marcante, e que nós entregamos. E ali eu dei prioridade, investimos bastante. Eu ajudei a concluir a barragem de Acauã, essa parte de recursos hídricos. Eu dei sequência, e a barragem de Araçagi eu cheguei a inaugurar na minha gestão, que Maranhão deixou em estágio muito avançado. Então, eu não quis inventar coisas, porque nós tínhamos obras importantes e relevantes para dar andamento. Por falar em investimento, é da época de Paulino um aumento importante para os profissionais da segurança pública da Paraíba. Sem medo de errar, Roberto Paulino foi o melhor governador para a Polícia Militar da Paraíba até hoje. Nenhum governador alcançou o que ele pôde garantir de benefícios de valorização de uma categoria tão importante. Por exemplo, isso foi um marco. Essa foi uma ação importante porque para um soldado virar cabo, por exemplo, eram 15 anos. Ele conseguiu baixar esse interstício para 10 e dobrou o soldo da Polícia Militar. Por isso que foi tão relevante. 2002 foi um ano eleitoral. Os brasileiros precisariam escolher em outubro daquele ano presidente, governador, 2 senadores, um deputado federal e um estadual. Esse debate estava acontecendo a todo vapor na Paraíba. Mas a dúvida era sobre quem seria o candidato pelo MDB. Na época, PMDB, partido que já tinha acumulado 4 vitórias nas últimas eleições. Eu era desconhecido, ninguém me conhecia muito, eu fui candidato. Comecei com um percentual muito pequeno. Naquele momento, parecia que mais uma vez a sequência de eventos estava conspirando a favor de Roberto Paulino. 4 anos antes, Paulino não era o nome mais previsto para a vice-governadoria de Zé Maranhão. Mas a separação entre o grupo de Maranhão com os Cunha Lima deixou a vaga em aberto. Mais uma vez, em 2002, o nome em evidência era outro, até Paulino ser elevado a candidato. Estávamos na Granja Santana. Na verdade, ele é muito de compromisso. Nós tínhamos um compromisso com o candidato seria Ney Suassuna, a governador da Paraíba. Ney desistiu da candidatura, faltando menos de 4 meses para a eleição. Meu pai já tinha assumido o governo e foi uma circunstância assumir a candidatura. Eu não ia ser o candidato a governador, eu não ia ser o candidato. Eu sabia que eu ia assumir o governo, ia fazer essa transição, mas o candidato nosso era Ney Suassuna. Eu ia votar em Ney Suassuna. Inclusive, a gente teve um debate interno para resolver isso, e eu sempre dizendo a Ney que votaria com ele. Ney Suassuna era outro nome conhecido do PMDB na época. Em 1998, ele foi eleito senador na chapa que consagrou a reeleição de José Maranhão. Aparentemente, ele há um tempo vinha sendo preparado para ser o nome do grupo. Mas, passado esse momento, era hora de Roberto Paulino entrar para a disputa. E as pesquisas indicavam que ele tinha chance de ser um bom competidor. O caso virou manchete nacional. Em outubro daquele ano, a Folha de São Paulo publicou a seguinte manchete. Abre aspas. Roberto Paulino assumiu o governo em abril e quer reeleição na Paraíba. Fecha aspas. A matéria trouxe um pequeno perfil do governador e reforçou que o desejo dele naquele momento era permanecer no Palácio da Redenção. Se o povo tá pedindo, eu tô com Roberto Paulino.
Paulino. Sempre à frente é quem se anda, é pra lá que eu tô indo. Se o povo tá pedindo, eu tô com Roberto Paulino. Com o desenrolar da campanha, eu consegui atingir quase 50%. E chegou um momento da eleição e até umas pesquisas de última hora, nos últimos 5 dias, eu estava na frente. Roberto é Zé Maranhão, Roberto é Buriti, é o trio da vitória e a história fala por si. Esse era um desafio a ser vencido por Roberto Paulino. Por causa do perfil discreto, mesmo como vice-governador, ele ainda era desconhecido por parte do público. Ainda por cima, essa eleição tinha um adversário forte no lado da oposição. Depois de ser eleito 3 vezes como prefeito de Campina Grande, o representante do PSDB e do principal grupo de oposição ao maranhismo na Paraíba era Cássio Cunha Lima. O filho do ex-governador Ronaldo Cunha Lima era um nome em ascensão na política da Paraíba, já tendo também sido deputado federal e superintendente da Sudene no governo do presidente Itamar Franco, alguns anos antes. Ao todo, foram 6 nomes disputando o governo do estado naquele ano. Mas desde o início, Roberto Paulino e Cássio polarizaram entre si. Os embates dos dois nos debates, inclusive, foram momentos marcantes da eleição daquele ano. Nos arredores da TV Cabo Branco, torcida organizada. Dentro da emissora, muita movimentação para receber os candidatos ao governo do estado. Os 4 convidados, Ana Mangueira, do PSB, Cássio Cunha Lima, do PSDB, Roberto Paulino, do PMDB e Avenzoar Arruda, do PT, chegaram entre 8h30 e 9 horas da noite. No estúdio, que ganhou um cenário padronizado pela Rede Globo, foram definidas em sorteio as posições dos candidatos nas cadeiras e a ordem das considerações finais. Mantive a minha postura, que foi adotada durante toda a campanha, de apresentar propostas. Mostrar que quero governar para a Paraíba inteira, vou governar pelos 223 municípios do nosso estado. Eu achei proveitoso, bom, esclarecemos a Paraíba, que nós temos mensagem, temos discurso, fazemos realmente aquilo que prometemos e cumprimos. O primeiro turno das eleições daquele ano aconteceu em 6 de outubro. O resultado surpreendeu muita gente, que não esperava que a disputa partisse para um segundo turno. Na liderança, como favorito, ficou Cássio Cunha Lima, com 47,20% dos votos. A ex-primeira-dama de João Pessoa, Laura Emília Lucena, foi a escolhida para a posição de vice. Em segundo lugar estava o governador Roberto Paulino e seu parceiro de chapa, o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia, que ficaram com 39,9% dos votos, levando a eleição para um segundo turno a ser disputado dali a 3 semanas. Foi um bom resultado. Estou muito feliz, muito agradecido aos paraibanos, aos amigos, aos companheiros, à militância. E nós vamos trabalhar, né? Muita gente não acreditava, mas nós, no dia a dia, sabíamos que tínhamos as condições de chegar ao segundo turno. Durante a campanha do segundo turno, um baque pessoal acabou tirando muito da energia do candidato Roberto Paulino. Até umas pesquisas de última hora, nos últimos 5 dias, eu estava na frente. Agora, eu tive um problema muito grande na minha candidatura de ordem pessoal, porque minha esposa, Fátima, ela sofreu um acidente. Ela indo para um comício em Bahia, em Santa Rita. E ela sofreu esse acidente de automóvel, ela teve dificuldades, ficou em coma, ficou no hospital algum tempo. Inclusive, ela chegou a fazer 37 cirurgias. Muitos argumentam que o estado emocional abalado de Roberto Paulino influenciou seu desempenho no último debate do segundo turno, contra Cássio Cunha Lima, que foi muito importante para atrair o voto do eleitor indeciso. Muito boa noite a todos. A Rede Globo, TV Cabo Branco e a TV Paraíba começam agora o último debate para o governo do estado. Em nome da Rede Globo, eu quero agradecer muito aos candidatos Cássio Cunha Lima e Roberto Paulino por terem aceito o nosso convite e comparecido para essa última oportunidade
de informar bem aos eleitores sobre ideias e programas de governo. Roberto Paulino e Cássio Cunha Lima fizeram perguntas entre si sobre temas determinados e livres. Discutiram energia elétrica, seca, saneamento, emprego, previdência. O debate durou 1h30. Teve 4 blocos e 3 intervalos, mas nada de descanso. As pausas de 3 minutos, em média, tiveram, isso sim, muita conversa no pé do ouvido. Sussurros mesmo, instruções dos assessores. Fim de debate, mas não dos compromissos dos candidatos. Hora das entrevistas. Eu procurei debater de forma responsável, apresentando propostas quando foi possível, mas é difícil você combater um candidato que usa a mentira como arma de embate. Durante toda a campanha colocaram na minha boca palavras que nunca pronunciei. Espalharam boatos por essa Paraíba inteira. E no debate isso se revelou de forma muito clara. Foi bom, oportuno, mostrei à Paraíba que nós estamos fazendo. Eu não sou promessa, eu sou realidade. Estamos aí com inúmeras obras, com inúmeros projetos, inúmeros programas que estão dando à Paraíba uma nova dimensão dentro do contexto socioeconômico do Nordeste. Quando as urnas se abriram, o que se revelou foi a disputa mais acirrada na Paraíba desde a redemocratização. E ninguém bateu esse recorde até hoje. No dia 27 de outubro, os paraibanos foram dar a palavra final sobre quem deveria ser o governador do estado pelos próximos 4 anos. A briga foi boa e a diferença foi por pouco, por muito pouco. Cássio Cunha Lima, do PSDB, foi eleito governador com 51,3% dos votos. Roberto Paulino foi derrotado, pontuando com 48,6% do eleitorado. O que separou os dois candidatos foi menos de 47 mil votos. O nosso partido está vitorioso, eu também me considero vitorioso, fizemos um belo trabalho, agradeço aos paraibanos, à militância, pelos votos. Eu estou agora me reunindo com o nosso jurídico, sabemos que houve muitas coisas aí que não se coaduna com a política, abuso de poder econômico. O próprio Tribunal Regional Eleitoral tentou me prejudicar de várias maneiras, não é? Até anunciando aí, colocando nas paredes, né, o número inverso de governador e de presidente. Então isso eu quero fazer uma avaliação. Mas desde já eu estou tranquilo, fiz apuração aqui no hospital, juntamente com a minha família, não é? Eu participei de uma campanha em 4 meses e tivemos um bom desempenho. Agradeço a todos que estiveram conosco, a própria imprensa que colaborou conosco, não é? Mas nós vamos avaliar. Eles nos ensinaram e até porque Maranhão ainda hoje resta com ele um processo ainda no Tribunal Superior Eleitoral. E vamos seguir talvez a trilha deles. Ele ensinou a Paraíba que campanha também se ganha com o 3º turno. Isso foi o que eles anunciaram. E nós vamos ver se realmente cabe alguma medida judicial. Depois de quase 20 anos, o PMDB perdeu uma eleição na Paraíba. Roberto Paulino carregou consigo uma missão difícil, disputando uma eleição que a oposição tinha como garantida alguns meses antes do pleito. Na política, existe um fenômeno de ganhar mesmo perdendo. E o governador Paulino acredita que ganhou muito nesse processo. Cássio realmente foi um candidato brilhante, falava bem, bom orador, mas ele, para ganhar para mim por 2%, deu muito trabalho, viu? Ele suou a camisa porque ele achava que a campanha ia ser um passeio, pegar esse matuto lá de Guarabira e ele foi preparado para aquilo, né? Falando difícil, tudo, mas o negócio engrossou o caldo e nós quase que chegávamos ao governo do estado. Esse é o podcast Governadores, a história do Executivo na Paraíba, uma produção original da CBN Paraíba com o Jornal da Paraíba. Esse episódio foi apresentado e escrito por mim, Guilherme Bezerra. A produção foi minha e de Gustavo Demétrio, que também fez as reportagens do episódio. A edição de áudio é de André Bezerra e a supervisão é de Laerte Cerqueira. Para a composição desse episódio, contamos com a ajuda do SEDOC da Rede Paraíba de Comunicação, com a pesquisa de Vanessa Alves, Cibele Vanderlei e Giovana Ferreira. Foram usados áudios da TV Cabo Branco e textos do Jornal da Paraíba e da Folha de São Paulo. Também contamos com a ajuda de Lauriston Pinheiro, que colaborou no contexto histórico e na organização desse episódio.
No próximo episódio, um líder de Campina Grande mais uma vez no comando do estado. Foi um massacre, eu fui massacrado. Eu não tinha um dia de paz, eu não tinha um dia de sossego. Por melhor que fosse o meu governo, eu era massacrado todos os dias, todo santo dia. O primeiro governo de Cássio Cunha Lima. Este podcast tem um oferecimento de Sistema Fé Comércio, representatividade, educação e qualidade de vida. E FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo.